Pronto, pessoal, iniciar a gravação. Para quem chegou depois, né? Bom dia. Registrando o aniversário do Lívia, né? Na gravação da Eduardade, e que ela vai chamar todo mundo para o bolo. Mas vamos lá. É, olha só, nós estamos vendo aqui os cordados, né? Vimos aí anfíbios, peixes, anfíbios na última aula. Fomos de anfíbios a répteis, falamos um pouco sobre aves, né? Mas a gente hoje vai pegar aqui aves, mamíferos, para a gente poder concluir. Vê só, na última aula eu ressaltei um ponto bem significativo quando você analisa as características dos cordados, das classes dos cordados, né? Então, dos vertebrados. Você tem peixes, anfíbios e répteis sendo classificados como organismos ectotérmicos ou exotérmicos, tá? Ou pecilotérmicos, é a mesma coisa. São aqueles organismos que não conseguem manter a temperatura do corpo constante. A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente, tá? Então, anfíbios, peixes e répteis são ectotérmicos, pecilotérmicos, tá? A temperatura ou exotérmicos. A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Com uma ressalva é que entre os répteis, um grupo não é assim, não se enquadra nesse contexto. Um grupo que é o grupo dos crocodilianos, tá? Crocodilos, jacarés, não se enquadram nesse contexto por conta do sistema cardiovascular deles, que já é um sistema bem eficiente, semelhante ao que a gente vê nos mamíferos, tá? Quando você pega mamíferos, né? Pega esses crocodilianos, né? Dos répteis, os mamíferos e as aves, aí você já tem organismos endotérmicos ou homeotérmicos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles mantêm a temperatura do corpo constante. É o que acontece no nosso caso, que a gente mantém a temperatura do corpo ali na casa dos 36,7 graus Celsius. E essa temperatura ela se mantém. E isso se dá por conta do nosso sistema cardiovascular, que é o sistema mais eficiente, tetracávico, coração tetracávico, né, dois septos, enfim, consegue separar, né, o sangue venoso, o sangue arterial, né, uma circulação completa, dupla e completa. Então, um sistema bem eficiente de circulação que permite que a temperatura do corpo ela seja gerenciada de uma forma diferente da dos peixes, por exemplo, dos anfíbios. Tá? Vamos lá. Então, quando você chega aqui no grupo das aves, o primeiro ponto, a primeira característica que já vai sendo trazida é o quê? Além das aves terem evoluído a partir dos répteis, é o que alguns fósseis sugerem, né? Que as placas, as escamas dos répteis, em algum momento, elas foram substituídas por penas. E daí nós temos as aves de hoje, né? A gente tem justamente esse ponto que eu falei aqui, que as aves apresentam algumas características distintivas em relação aos demais cordádeos. São animais que possuem temperatura corporal constante, homeotermia, tá? Ou endotermia. Desse modo, aves ingerem alimentos mais constantemente, pois devem manter maior atividade metabólica para a produção de calor. Então, esse é um ponto bem importante nesse contexto desse grupo. Outra coisa é que apresentam uma camada gordurosa na hipoderme, tá? Abaixo da pele, que vai auxiliar as aves como se fosse um isolante térmico. Tá? Elas vão possuir uma glândula, tá? Um tipo de bolinha que vai liberar uma secreção. A gente chama essa glândulazinha de glândula uropigiana ou uropígeo, ou glândula uropigial, como está aqui, tá? Que vai produzir o quê? Vai produzir um tipo de óleo, um tipo de gordura próximo ao ânus, próximo à cauda, tá? Situada na cauda. E esse material que ela vai apertando, né, nessa glândula com o bico,
vai tirando esse óleo e vai passando esse óleo nas penas, né, no corpo todo, como o Flamingo está fazendo aqui, tá? Então, ele, não sei se você já viu o passarinho lá no fio, aí ele fica tirando, ele passa o bico na cauda, né? Fica ali na cauda e depois ele vai passando nas penas. É justamente para ele poder duas coisas. Primeiro, ele vai impermeabilizando as penas vão ficando com aquela camada de óleo, então ajuda na proteção em raios solares, proteção contra é, água, né? Se der um chuvisco ali, ele não vai molhar as penas, não vai encharcar as penas, a água bate e escorre, e vai proteger contra patógenos, tá? Micro-organismos, como ácaros, por exemplo, eles são repelidos naturalmente a partir desse óleo que a ave consegue produzir, beleza? Então, isso vai ser muito importante. Importante, assim, mais intensamente para as aves aquáticas, né? Porque ela vai impermeabilizando as penas e ela pode mergulhar tranquilamente sem ficar encharcada, tá? Toda a ave, se ela ficar totalmente encharcada, ela não consegue voar, tá? Então, o uropígio ele tem essa função aí de isolante hídrico. Uma outra coisa que a gente pode destacar também é que as aves apresentam algumas estruturas que nós consideramos como importantes para elas poderem voar, adaptações ao voo. A gente poderia destacar algumas delas. Primeiro, as asas, né, a formação de asas. Se você observa os invertebrados, entre os invertebrados, o único grupo que apresenta organismos com asas são os insetos, o grupo dos insetos. Entre os vertebrados, aí nós já temos as aves, né? E temos aí os morcegos, né? Entre os mamíferos, ok? Hoje, né? A título de hoje, nós temos esses grupos. Então, a presença de asas e as penas são características importantes ao grupo para que possibilitem que esses indivíduos eles possam voar. Uma outra coisa é que para algumas aves as asas ainda têm função de nadadeira, né? Como é o caso dos pinguins, né? Que a gente vê que eles conseguem nadar muito bem e outras aves mais que conseguem nadar bem, e isso por conta das asas. Um outro detalhe é que algumas aves não conseguem voar, apesar de possuírem asas, né? É o caso da ema, avestruz, enfim. Nós vamos falar um pouquinho deles mais adiante. O Zé que está perguntando, se as aves tivessem mãos, isso atrapalharia, né, no voo? Depende do tipo de estrutura que elas vão ter, mas você pega o exemplo dos morcegos, né? Alguns exemplos de morcegos, eles possuem dedinhos, né? A gente vê isso daí acontecendo e não atrapalha no voo, não, tá? Acho que não. Outra coisa que a gente vai observar é que as aves elas possuem ossos pneumáticos, né? Nós falamos que elas possuem ossos ocos. Se você pega um pedaço de galinha, né, que você roeu todo, você quebra aquele osso, você observa que na parte de dentro o osso ele é oco. É diferente de, de um osso de vaca, por exemplo. Se ele, ele apresenta uma cavidadezinha para a medula, mas no geral é um osso que, apesar de esponjoso, ele não é oco, né? Ele não é só aquela casquinha, como é o osso da ave. Ele é um osso preenchido internamente. Então, esses ossos pneumáticos nas aves, eles permitem que as aves, tem gente chegando agora, eles permitem que as aves possam voar com mais facilidade. Elas ficam mais leves, né? Então elas podem voar com mais facilidade. Quando você pega avestruz, ema, então essa característica ela não é tão intensa. Os ossos eles já não são tão ocos como ossos de outras aves, né? Eles são ossos mais preenchidos. Isso tem a ver com a evolução do grupo. Outra coisa que você vai observar são os sacos aéreos, tá?
são estruturas que é como se funcionasse como prolongamento dos pulmões, sacos aéreos, que eles se enchem de ar e enquanto a ave está durante o voo, né, a ave ela vai renovando o ar nos pulmões, ok? Isso facilita para ela poder respirar, para ela realizar a troca gasosa, e também permite que ela possa voar melhor em relação à leveza, tá, o corpo com ar, né? Enfim. O corpo vai ser aerodinâmico, as aves têm um perfil aerodinâmico, isso tanto em relação ao bico, quanto a quilha, que é esse externo aqui, esse osso que liga as costelas aqui, né, na frente, o externo. Ele tem formato de quilha, tá? Parece aquela ponta do navio, né, ponta de barco, né? No barco é para cortar a água, nas aves é para cortar o ar, né? E a ave conseguir voar com mais facilidade. Então, esse corpo aerodinâmico, né? Quando as asas elas estão abertas, essa região da frente da asa ela é mais grossa do que a região de trás das asas, que é justamente para o ar ele bater e fluir com mais facilidade entre as penas, tá? Então tem essa característica. Outra coisa que a gente vai observar é a ausência da bexiga urinária. Todas as excretas que vão se formando, né, que vão sendo processadas na ave, elas vão sendo mandadas para o aparelho digestório, normalmente, e vai ser eliminado urina e fezes por uma estrutura só, que nós chamamos de cloaca, e é, e a gente vai ter essa ausência aí da bexiga urinária. Uma outra coisa é que o músculo, se você, não sei se alguém já comeu algumas aves e observou que a região que tem mais além de galinha, né? Mas a região que tem mais carne, geralmente, é essa região do peito, né? O músculo peitoral, ele é bem desenvolvido, justamente porque esses músculos é que permitem que a ave consiga bater as asas durante o voo, né? Então, é uma estrutura que tem um significado para o seu desenvolvimento. Em relação à classificação das aves, as aves corredoras, que possuem asas reduzidas ou ausentes, e tem o osso externo achatado, que é o que a gente está vendo aqui nas emas, né? E sem carena ou quilha, são chamadas de ratitas, tá? Ema, a gente observa nas emas essa estrutura. Essas aves possuem os músculos dos membros posteriores bem desenvolvidos, o que facilita a corrida dos predadores. Nesse grupo estão incluídas as aves como a ema sul-americana, a seriema, o avestruz, o caçoar, o kiwi. No Brasil existem a ema, maior ave brasileira, e a seriema. As aves voadoras são chamadas de carinatas. Então você tem as ratitas e as carinatas. Esse grupo apresenta asas bem desenvolvidas e o osso externo com carena ou quilha, né, para frente, igual a gente está vendo aqui, onde se fixam os potentes músculos do voo. O grupo das aves carinatas inclui a maioria desses animais, né, os pássaros, né, beija-flor, pardal, aí animais como gavião, falcão, pato, marreco, flamingo, pinguim, arara, papagaio e tantos outros. A maioria dos animais, a maioria das aves se encontra aqui nesse grupo. Ok? A gente chegando agora. Características gerais que nós vamos observar. Então, como eu estava falando ainda há pouco, o pavão vai ser nas carinatas. Tá? O pavão consegue voar, Larissa. Não parece, né? Mas ele consegue. Ele consegue voar por uma região, por uma área até considerável, bem, bem grande. Mais do que uma galinha, por exemplo. Uma galinha comum. Então, o sistema digestório, como a gente estava conversando ainda agora, as aves possuem um tubo digestório, né? Sistema digestório completo. A gente chegando agora.
Sistema digestório completo, com entrada e saída, né, do alimento, só que a gente observa que é só um local que vai eliminar ali toda o material que seria a urina e o que seria fezes, né? É tudo junto que vai ser eliminado através da cloaca. É um ponto interessante é que as aves possuem um estômago que é químico, que é o proventrículo, mas antes de chegar no estômago químico, o alimento ele passa pelo estômago mecânico, que funciona como se fossem os dentes, tá? Porque o alimento vai ser triturado aqui, os músculos comprimem e trituram o alimento aqui no papo. Então elas ingerem o alimento pela boca, né? Bico, tem língua, tem tudo, mas não tem dentes. Então o alimento ele entra no papo, ele é triturado e no proventrículo o alimento ele vai ser, aliás, no papo ele é guardado e ele vai ser triturado aqui na moela. Moela. Papo não. Papo é armazenamento. Ele vai ser triturado na moela. É o que a gente tem, ó. Responsável pela secreção, sucos digestivos e pela moela. Tá certo. Ó. Moela. Moela aqui, tá? Que tem a musculatura adequada para poder triturar os grãos, enfim, o alimento. Ok? No intestino, o alimento ele vai ser absorvido, né? Reabsorvido, inclusive reabsorção de água, enfim, para depois o que não serve mais ser eliminado pela cloaca. A respiração, como eu falei ainda há pouco, o, o, os pulmões eles vão ter anexados os sacos aéreos, ok? E esses sacos aéreos eles permitem que a ave ela tenha é como se fosse um estoque de oxigênio, inclusive para poder respirar, para poder obter oxigênio durante o voo, tá? Então, é um sistema respiratório dos mais eficientes entre os vertebrados. O coração, tetracávico, você tem 4 cavidades. Os sangues não se misturam, né? Então, o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso, ok? Sistema circulatório bem desenvolvido. Sistema nervoso também. Nós temos algumas, alguns dos mais desenvolvidos órgãos dos sentidos dentre os vertebrados, aqui dentro do grupo das aves, né? Você pega o exemplo das aves que têm uma visão bem desenvolvida, né? No caso das águias, ou mesmo as patas e as penas, né? E tudo é controlado pela. Você tem a pele ali fazendo o papel de tato, né? O órgão do sentido. As modificações do vento e a, a, o redirecionamento das penas, sabe? Bem sutil a ave conseguindo controlar o movimento das penas durante o voo. Tem documentários interessantes sobre o mecanismo do voo. É bem interessante e mostra que as aves elas têm uma sensibilidade muito grande de poder controlar as suas penas durante o voo para que possa voar com maestria. Que seria o que acontece com os mamíferos, no nosso caso, em relação aos pelos. Nós também conseguimos ter uma sensibilidade muito grande a partir dos pelos. É mais ou menos o que acontece com as aves em relação às penas. Tem uma sensibilidade muito grande, né? Sentir o vento batendo nas asas e tal, e poder mudar o posicionamento, né, do corpo, das patas, baixar uma pata mais do que a outra, ou uma asa, enfim, tudo por conta da sensibilidade que elas têm no tato, né, para poder sentir esse vento e poder administrar seu próprio organismo durante o voo. Em relação à reprodução, aí vai ser o que a gente já conversou antes, quando a gente falou sobre os répteis, organismos que puderam desenvolver aí, né, a, 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 os ovos com casca, né, a característica de possuir ovos com casca, justamente para se adaptar melhor ao ambiente terrestre, quando a gente compara com outros cordados como peixes e anfíbios,
evolução bastante considerável, porque o indivíduo ele tem uma segurança maior para poder se desenvolver, né? Tem uma proteção maior. Mesma coisa para aves, as aves têm esses ovos que possuem casca, possuem grande quantidade de reserva nutritiva, né? O ovo permite que o organismo possa se desenvolver fora do organismo materno, e isso tudo permite que a ave ela tenha um sucesso evolutivo bastante significativo, tá? Ok. Hum, beleza. Os mamíferos. Em relação aos mamíferos, pessoal, nós temos aqui um grupo que é o qual nós fazemos parte, né? A classe dos mamíferos nós nos incluímos. Você tem um grupo que possui algumas características exclusivas, assim como as aves possuem também, e que a gente pode dizer que está recheado de organismos que estão no topo da cadeia evolutiva, da classificação, né? E das cadeias e teias alimentares, né? Geralmente são organismos. É comum encontrar organismos de topo quando a gente fala de mamíferos, tá? Nós temos entre os mamíferos também uma distinção bem significativa quando a gente compara com os outros, né? Que a gente estava vendo até agora, todos têm ovos, 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 né? Entre os vertebrados, os mamíferos, eles são organismos que têm como característica principal, né? A, o hábito, né? De mamar, né? Eles possuem glândulas mamárias e possuem útero, né? Possui o desenvolvimento do embrião dentro do útero. Ou seja, o organismo ele passa um período de sua vida desenvolvendo o seu embrião dentro de si, dentro do útero, tá? Aí, para que isso aconteça, você tem a formação dos anexos embrionários, como a placenta, cordão umbilical, que é esse contato, tudo que a mãe ela ingere vai passando para o embrião para que ele possa se desenvolver. Nesse contexto, aí você consegue diferenciar três grupos distintos, tá? De mamíferos, três grupos. Os prototérios, os metatérios e os eutérios. Aí vamos lá. Os prototérios, também chamado, eles pertencem à ordem dos monotremados. Eles apresentam cloaca, eles têm algo, é como se fosse um tipo de mamífero que ele está apresentando características também de aves, como bico, né, como pôr ovos, a característica de pôr ovos, a presença de cloaca, ou seja, o sistema excretor, o sistema urinário, ele não é, não tem uma saída específica para a urina, não. A urina e fezes vão sair por um mesmo orifício, né? Como eu falei, apresentam ovos, enfim. Mas, então, por que, que eles são classificados como tem bico, né? Bem diferente. Por que, que são classificados como mamíferos? Porque mamam. Agora, eles mamam apesar de não apresentarem mamas. Eles não têm mamas, não têm peito. Aí como é que pode? Não tem peito, vai mamar por onde, né? Então a mãe, ornitorrinco, no caso aqui, a écrina também é um prototério, ela produz o leite e quando ela dá a luz aos filhotes, no ventre dela, na parte da frente dela, onde seriam as mamas, né, o peito, ela vai produzir através dos poros, como se fosse suor, o leite dela. Então ela produz uma secreção láctea que vai saindo ali como se fosse suor na parte ventral do corpo dela e os filhotes vão lamber aquele leite ali dos pelos dela. Então o ornitorrinco ele se alimenta dessa forma. É diferente. Apesar de serem mamíferos, apesar de estarem dentro desse grupo e os filhotes, inclusive, mamarem, né? Mas
a mamãe ornitorrinco não tem mama, ela não tem peito. Possui glândulas mamárias que estão atreladas ali aos poros, como é o caso que a gente tem o suor, né? Glândulas sudoríparas. A mamãe ornitorrinco, além das glândulas sudoríparas, que também é uma característica exclusiva aos mamíferos, não tem outro organismo no mundo que consiga suar também, só os mamíferos. Então, além dessa característica de produzir glândulas sudoríparas, de ter glândula sudorípara, tem glândula mamária e vai produzindo esse leite pelos poros. Os metatérios, eles possuem as características que todos os mamíferos possuem, né? Possuem pelos, glândulas mamárias, enfim, mas, também chamado de marsupiais, eles possuem uma bolsa no qual os indivíduos, filhotes, eles terminam o desenvolvimento embrionário, terminam o desenvolvimento, enfim, gestacional naquela bolsa. Você pega o exemplo de um canguru, que ele consegue ficar com 2,5 metros de altura, 2,5 metros. Quando ele nasce aproximadamente com 3 centímetros. 3 centímetros, imagina, mais ou menos uns 2 a 3 dedinhos. É o tamanho que ele nasce. 2 dedinhos de altura, de comprimento. Quando ele nasce. Quando ele nasce, aí ele vai para a região da bolsa, né, do marsúpio. Dentro do marsúpio ele encontra uma teta, um peito lá, fica dentro do marsúpio, no caso do canguru, e ele agarra com o peitinho daquele e ele vai continuar o desenvolvimento dele ali por um bom tempo. Se não me falha a memória, o canguru ele fica ali por dentro por quase 2 anos ainda. Então ele fica lá dentro, ó, em desenvolvimento e tal, até que ele possa completar seu desenvolvimento e a mãe vai retirando, né, o leite vai acabando também e ela vai deixando ele do lado de fora, enfim, já vai desenvolvendo outras características a partir dessa desmamada, né? Alguns exemplos de marsupiais, a gente tem canguru, coala, diabo da Tasmânia, né? O gambá e a cuíca. Esse gambá, aqui nós temos aquele gambá que a gente chama de tacaque, que é o gambá verdadeiro, que é preto, tem uma listrinha branca nas costas, né? Que a gente vê costumeiramente. E tem o outro gambá, que muita gente conhece como timbu, e ele também é marsupial, tá? Ele tem essa bolsinha assim e ele carrega os filhotes na bolsinha. Os eutérios, eles já são bem desenvolvidos, né? Gambá é marsupial, Zé. Gambá é marsupial. Gambá e o timbu, no caso da gente, né? Que a gente chama de timbu, aqui na caatinga. Os eutérios, eles são mamíferos vivíparos e placentários. Aí entra o grupo onde nós estamos inseridos. Esses grupos que a gente estava vendo antes, os cangurus e o ornitorrinco, eles, apesar de ter as glândulas mamárias, eles não têm placenta. Como eu falei, placenta é uma característica exclusiva de mamíferos, mas nem todos apresentam. Quem apresenta? Os eutérios. Aí nós temos aqui, entre os eutérios, né, dentro dessa superclasse, nós temos as ordens dos primatas, as ordens dos primatas, dos que se alimentam de insetos, insetívoras, os quirópteros, que são os morcegos, e assim por diante. A gente tem um monte. Carnívora, que é dos cães, lobos, coiotes. Tá? Sirênia, que é dos peixes bois. Cetácea, golfinhos, baleias, botos. E assim vai. São organismos que possuem todas as características que nós temos. Pelos, glândulas mamárias, possui peito, possui placenta, cordão umbilical, gestação dentro do útero, enfim, tudo bem característico aos mamíferos em relação a nós, né? A gente fala dos seres humanos. O coração, características gerais, né? Coração tetracávico, né? 4 cavidades, 2 septos. As hemácias fazem esse papel de transportar oxigênio, funcionam numa boa, com hemoglobina, deixando o sangue avermelhado, né? Os rins fazem essa filtragem
do sangue, eliminando do corpo ureia, amônia, né? Tudo que não serve mais para a gente, evita que a gente tenha perda de água excessiva, né? Sistema nervoso tem encéfalo, medula espinal, né? Sistema nervoso central, e os nervos cranianos, raquidianos, né? Sistema nervoso periférico, né? Sistema nervoso parasimpático e simpático, acho que vocês já viram isso também. Sistema digestório, também bem desenvolvido, aí já não é com cloaca, como a gente vê em outros organismos, a gente vê uretra eliminando urina e ânus, né? Eliminando as fezes. Então, sistema excretor e sistema digestório, eles são distintos, totalmente separados. Nos mamíferos, nós temos, vamos dizer assim, três grupos bem significativos em relação a três características bem significativas em relação ao sistema digestório, né? Nós temos aqueles que se alimentam exclusivamente de vegetais, né? Os herbívoros, dentre eles, aqueles que, para se alimentar dos vegetais, eles digerem a celulose com o auxílio de micro-organismos, né? É o caso dos ruminantes. Eles têm bactérias, no caso dos ruminantes, né? Para fazer a digestão da, da celulose. No caso, se você é mais ou menos semelhante ao que a gente vê nos cupins, né, que tem protozoários para digerir a celulose. No caso, você tem organismos que são exclusivamente herbívoros, tem organismos que são exclusivamente carnívoros, se alimentam exclusivamente de carne, e tem organismos que são onívoros, né, que se alimentam tanto de vegetais quanto de proteína animal de boa, como é o nosso caso. Tá? Reprodução dos mamíferos. Os mamíferos são organismos dioicos, quer dizer que dentro do grupo você vai encontrar seres do sexo masculino e do sexo feminino, macho e fêmea, né? Com órgãos copulatórios separados. Tem órgão copulatório específico para macho, órgão copulatório específico para fêmea. A gente chama isso de dioicismo. Então, são dioicos. Possui fecundação interna, então o ato sexual com reprodução sexuada, a partir do ato sexual que existe fecundação, para poder desenvolver os bebês, né? Os filhotes. Apenas os monotremados são ovíparos, né? Que nascem de óvulos. Na fase de desenvolvimento intrauterino, isso aqui a gente já falou, né? A placenta ela faz a mediação do material que a mãe está ingerindo, dos nutrientes, vai passando pela placenta e vai chegando ao embrião para ele poder se desenvolver bem, né? Beleza. Vamos pegar aqui algumas questões, tá? A gente tem 3 minutinhos. Tá, olha só. Aqui, pessoal, está perguntando assim, ó, se os canídeos que foram mencionados aqui no texto são da mesma espécie, todos os cachorros são da mesma espécie, tá? São da classe dos mamíferos, da ordem dos canídeos, mas todos são da mesma espécie. Se eles são da mesma espécie, por que eles foram separados lá dos cães e lobos? Eles foram separados para domesticação. Eles são diferentes entre si por conta da seleção artificial. O ser humano que controlou a reprodução dos cachorros, tá? Colocando um para cruzar, eu gostei dessa característica, eu vou colocar para cruzar com esse daqui, porque eu gosto dessa outra característica. Então, colocou para reproduzirem, você vai ter organismos que são diferentes, né, ali morfologicamente, né, a estrutura um pouquinho diferente, mas todos eles pertencem à mesma espécie, ok? Eles só são diferentes por conta da seleção artificial. A 2 pergunta assim, ó, qual a importância da domesticação para os cães e para os seres humanos? A domesticação foi importante para proteção, para companhia, né, dos animais, né, dos animais em relação ao ser humano
em relação aos cachorros, enfim, a questão da caça, né? Ir atrás de animais, enfim, para poder caçar. Enfim, tem todo um contexto aí evolutivo onde cachorros e seres humanos eles compartilham aí companheirismo, vamos dizer assim. Bora aqui pegar algumas questões, tá? A gente tem aqui 1 minuto e meio, acho que dá para algumas, dá para uma pelo menos. Ó, esse daqui, ó, tá mostrando aqui um cladograma, a gente já está com menos de 1 minuto, e está perguntando o seguinte: o surgimento da característica mencionada, que é casca rígida, a casca do ovo rígida, o surgimento da característica mencionada está representado no cladograma pelo número qual? A gente lembra que isso aqui surgiu com os répteis. Então seria o quê? 3, ó, letra C, tá? 3. A partir daqui, ovos com casca. Veio para cá, para répteis e para aves, tá? E ainda tem o mamífero também, que é o caso dos ornitorrincos, né? E equidna. Ok? Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Se tiver alguma questão com dúvida, anota que nós tiramos a dúvida na próxima semana, beleza? Na próxima semana, nós começaremos também a falar sobre evolução. No mais, um abração e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.